Nós vamos começar hoje um assunto novo aí, que é importante, da geometria analítica, que é a equação da reta, tá? Costuma cair bastante em concurso, né, em vestibular também, no Enem. Então é bom a gente estar atento aí a essas questões, né? Essa equação, ela considere, aí tem um gráfico, né, do lado esquerdo, vocês estão vendo aí, né? Tem um ângulo aqui, que é uma reta, né, que corta o eixo Y e o eixo X, né? E um ângulo θ aqui formando com o eixo X, tá? A reta R, né? E aqui o menos C sobre B, tá? Isolando Y na equação geral, né? A equação geral é essa, AX mais BY mais C igual a zero, né? Ou seja, se eu passar tanto o AX como o C para depois da igualdade, eu vou ficar com BY menos AX, porque o AX aqui é mais, ele passa para depois da igualdade, fica menos AX, e o C também, né, passando para depois da igualdade, vai ficar menos C. Então, eu vou ficar com AX menos C. Se eu pegar aqui, né, o A, né, que está aqui, e passar para lá, dividindo, né, está multiplicando, então nós vamos ficar aqui com menos A sobre BX menos CB, tá? Na verdade, né, eu estaria aqui passando, né, o A, ou posso até pensar também, dividir os dois aqui por B, né? Se eu dividir os dois por B, eu vou ficar como menos A sobre B, e depois o C sobre B, né? Dividindo os dois por B, né? Ou seja, o B está multiplicando, né? Ele vai passar depois da igualdade dividindo os dois, né? Tanto o AX como o C, tá? Então vai ficar menos AX sobre B e menos C sobre B, que está aqui, né? Seria o valor do B, né? Aliás, o valor do Y, desculpa. Fazendo o M como menos A sobre B, né? E o C sobre B substituir pela letra Q, né? Então, eu ficaria com essa expressão aqui embaixo, ó. Né? Ou seja, eu teria aqui o Y igual a esse valor, né? E no lugar de menos A sobre B, eu coloco o M, como o menos A sobre B está multiplicando o X, vai ficar MX. E no lugar de C sobre B, eu ponho o Q, tá? O M também, ele pode ser dado por isso aqui, né? Isso aqui é fácil da gente verificar, que o M nada mais é do que a tangente, né? Depois nós vamos ver isso num próximo slide, né? Que seria a diferença dos Y, né? Y2 menos Y1 dividido por X2 menos X1. Vamos aqui para o próximo. Aqui nós temos o seguinte, ó, a chamada equação reduzida da reta, em que o M é menos A sobre B, fornece a inclinação da reta em relação ao eixo OX, tá? É exatamente essa inclinação. Aqui nesse caso, ó, o θ é 45. Então, deixa eu conectar aqui, que está acabando a energia aqui do computador, do notebook, né? Está desconectado ali da eletricidade. Vou conectar de novo, né? Bom, continuando aí, conforme eu estava falando, nós temos um exemplo aí, que é uma reta, né? Uma inclinação da reta em relação ao eixo X, um ângulo θ de 45 graus. Isso aqui vai corresponder à tangente, né? Que é o valor de M. O meu M, no caso aí, seria tangente de 45, porque o ângulo é de 45. E quando a gente estudou lá no primeiro ano, né? Que a gente falou da seno, cosseno e tangente, nas razões trigonométricas, né? Existiam aquilo que a gente chamava ângulos notáveis, né?
que nós tínhamos lá o seno, né, de 30 meio, depois o de 45 raiz de 2 sobre 2, e o de 60, no caso do seno, raiz de 3 sobre 2. Depois o cosseno invertia, né? A não ser no caso o de 45, que são ângulos complementares, né? Então o seno é igual ao cosseno. Então o de 45 seria raiz de 2 sobre 2, né? O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e o de 30, né, passaria a ser meio, né? Aliás, desculpe, o de 60, o cosseno de 60 meio, né? Que corresponde ao seno de 30. E considerando a tangente seno sobre cosseno, no 45 eu vou ter o quê? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45 é igual a seno de 45 dividido por cosseno de 45. Como os dois são iguais, né? Raiz de 2 sobre 2, então raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 dá 1, tá? O valor é 1. Então a tangente de 45 é 1. E a de 60 aqui, eu posso fazer a divisão, né, de seno de 60, né, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por cosseno de 60, tá? Então, ao efetuar essa divisão, eu vou chegar nesse valor aqui, que a tangente de 60 seria raiz de 3. Então, veja bem, quando eu tenho aqui um θ de 45, né, meu coeficiente angular é 1, que é o m, corresponde à tangente de 45, que é 1. E quando eu tenho θ de 60, né, meu m, que é a inclinação, ou o coeficiente angular, né, da equação reduzida aí, então a tangente de 60 é igual a raiz de 3, tá? Então é importante aí, principalmente a de 45, de 60, né? E também a tangente de 30, né? Que é raiz de 3 sobre 3. Então, vamos vir para cá. Tá. Nós temos uma situação, por exemplo, da de 120, né? O que que acontece? O θ é 120, é um ângulo maior que 90 graus, mas ele corresponde a menos tangente de 60, né? Por quê? Acho que... Peraí, raiz de 3... isso, de 60, tá certo. Porque, né, na verdade, ele passa aqui, né? Ou ele seria, vamos dizer, o 180 menos 60, né? Que dá 120. Tá? Então, ele corresponde à mesma tangente de 60, só que é negativo, tá? Por que que é negativo? Porque no eixo das tangentes, né, quando a gente tem lá o ciclo trigonométrico, o 120 está no segundo quadrante, né? E a tangente ela vai se formar abaixo do eixo x. Então, por isso que é um valor negativo. Então, a tangente de 120 é igual a menos tangente de 60, que é menos raiz de 3, tá? Aqui está aquela explicação, né? No lugar aqui de pôr YB e YA, eu poderia pôr Y2 menos Y1, tá? Que é essa distância e essa aqui. E corresponde à tangente exatamente por quê? O que é a tangente? É cateto oposto dividido por cateto adjacente. No próximo aqui, nós temos também uma situação. O coeficiente angular da reta que passa por exemplo, aqui é uma situação, né, em que é dado 2 pontos, né? Ou seja, nós tínhamos o exemplo anterior aqui, que é dado o que? Era dado, esses 3 exemplos aqui, é dado o ângulo, né? Tá? Então, ó, determinação do coeficiente angular. Vamos considerar 3 casos, né? O primeiro aqui, o θ é conhecido, que pode ser 45 ou 60, né? Isso vai determinar o valor de m, né? No caso de 45, o m é igual a 1, né? Que é a tangente de 45. E aqui o m é igual a raiz de 3, tá? No terceiro exemplo, como eu falei, corresponde à tangente de menos 60, então menos raiz de 3. Então, são 3 exemplos em que eu conheço o ângulo, né?
Agora, ó, nós vamos ter uma situação em que é dado 2 pontos, tá? Então, não é dado a inclinação, não é dado o ângulo, mas eu posso aqui usar a fórmula, né, de y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aqui o A, né, passaria a ser os meus pontos x1 e y1 e o B, o x2 e y2, tá? Então, no caso do y, né, do y2, é 5, né? Então, 5 menos o y1. Então, menos 3, né? Menos da fórmula e o menos 3, porque meu y1 é menos 3. E embaixo, que seria o x2, que é menos 2, né? Menos o x1, que é também menos 2. Aqui, ó, menos 3 vai dar mais. Então, 5 mais 3, 8 no numerador. Aqui, menos 4, que é somar os dois negativos, né? Menos 2, menos 4. 8 dividido por menos 4 dá menos 2. Então, meu m é menos 2. Colocando aqui na equação reduzida, eu ficaria com essa expressão, ó, y menos 2x mais q. Eu poderia pegar um dos pontos, no caso, eu escolhi esse ponto B, tá? Então, aqui agora, eu esqueço o x2, seria como xy, tá? Então, meu y é 5 e meu x é menos 2. Então, no lugar do y, nessa equação aqui, eu coloco 5. No lugar do x, eu coloco menos 2. Então, 5 é igual a menos 2 vezes menos 2, menos 2 da equação e menos 2, que é o valor do x aqui do ponto B, tá? Aqui, né, o que vai acontecer? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Eu passo para cá, ele vai subtrair, né? Então, aqui 4 positivo, vem aqui antes da igualdade, 5 menos 4. 5 menos 4 é 1, ou seja, 1 igual a Q ou Q igual a 1. Então, essa é a minha expressão final. Veja bem, se nos dois exemplos eu tinha o ângulo lá, eu consegui achar o M, aqui e ali, né, no caso de um exemplo como aquele, que dá o ângulo, para eu achar esse Q aqui, eu precisaria de pelo menos um ponto, né? Além do ângulo, precisaria de um ponto também para poder achar o Q. Senão eu vou ficar com uma expressão geral, assim, sem o valor do Q, tá? E aqui é uma situação que a gente já viu, né? Que vai também dar a mesma situação. Então, eu poderia aqui, ó, no xa, ya, substituir por 2 e menos 3. Lembrando que é x, y e 1, e a última coluna aqui é sempre 1, tá? Então, aqui eu coloco o primeiro ponto, que no caso seria o 2 menos 3, e embaixo menos 2, 5. Vou repetir, né, o x, a coluna do x e do y aqui, né, com os valores que eu substituí, e multiplicar lá, aplicando um dos teoremas lá para a gente resolver essa situação, tá? Bom, eu vou passar aí, tem uma lista de exercícios da equação reduzida, que tem uma das questões, que é tipo vestibular, que dá exatamente o gráfico, né? E no gráfico eu consigo enxergar 2 pontos lá, né? O valor para x, né? Que está marcado, inclusive, no gráfico, né? E o valor para y, tá? Logo em seguida eu vou postar lá no WhatsApp, eu vou postar também em tarefa, tá? Bom, se eu tenho os 2 pontos, eu consigo fazer todo esse processo que está nesse exemplo aqui, tá? Então, para resolver, é só mirar nesse exemplo aqui, tá? Lógico que os pontos lá serão outros, né? Tem inclusive fração lá, né? Nos pontos. Então, muito cuidado aí na hora de trabalhar com fração, na hora de, por exemplo, dividir uma fração por outra, eu tenho que inverter a segunda e multiplicar, né? Eu não posso esquecer dessas coisas básicas aí, tá? Bom, achando o M, né, através da fórmula aí, depois de localizar os 2 pontos no gráfico, eu consigo achar o M, né, usando essa fórmula aqui de y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Eu consigo achar o M, e aí eu posso pegar qualquer um dos pontos lá
do gráfico, né? Pode ser o ponto A, o ponto B, o primeiro ponto ou o segundo, e substituir aqui, né? Depois que eu achei o M, tá? Substituir o X e o Y e eu acho o Q, né? O Q que é chamado também de coeficiente linear, tá? Então, o M é o angular porque ele determina a inclinação da reta. E o Q é chamado coeficiente linear, tá? Bom, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, né? Depois a gente